Boa noite, Renata. Tá ouvindo bem? Renata, boa noite. Laís, boa noite. Tá ouvindo? Laís, boa noite. Tá ouvindo?
Laís, boa noite. Tá ouvindo? Oi, professor, tô ouvindo sim. Eu já tinha perguntado, não sei, acho que não sei se você estava aí perto. Esperar só mais um pouquinho e aí eu começo, tá? A Tá Renata bom. estava aqui, mas ela... Eu não ouvi a hora que você perguntou, desculpa, viu? Não, imagina, tranquilo. Agora você já está aí. Só mais uns minutinhos, ver se chega mais alguém. Senão a gente começa e a gente não vai até muito tarde hoje, não. Tá? Tá bom. Até daqui a pouco.
Boa noite, Renata, Yara. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá. Vocês sabem sobre os demais, se vão comparecer, não vão? O Carlos falou que já está chegando. Tá, porque assim, a gente podia aproveitar a aula de hoje, de repente fazer uma revisão, ou começa uma matéria também, mas o que vocês acharem melhor. Vocês querem tirar dúvida aí sobre a prova, sobre alguma coisa que pode cair na prova? Pode ser, professora. Então, vamos lá. Quais seriam as dúvidas aí? O que vocês gostariam que eu explicasse novamente? Deem uma olhada aí no caderno de vocês, nas anotações, e a gente repassa aí algumas coisas. Não dá para ser todo o semestre, mas a gente precisa pelo menos estabelecer um limite, falar, ó, até tal ponto, esse ponto, e aí a gente pode conversar. A revisão. Oi, Renata, desculpa. Renata? Desculpa, a conexão que caiu. Cortou. Eu falei que Mas você pode que falou ser sobre o que vai cair na prova. Sim, mas eu preciso que vocês me deem um norte delimitando qual é a questão que vocês querem que eu repita, porque assim, não vai dar para a gente, numa aula, revisar todo o semestre, né? Eu preciso só que vocês falem, olha, repete isso, vamos falar sobre aquilo, isso aqui não entendi direito. Por isso que eu falei, deem uma olhada aí no caderno, nas anotações, e me reportem isso. Eu tô olhando aqui, que eu já aviso. Professor? Professor? Oi, desculpa, tá com o microfone fechado, Laís, desculpa. Tudo bem. O senhor pode falar um pouco sobre o intercrimes? Que eu anotei, mas mesmo assim para mim ainda ficou meio vago. Tá bom, vamos lá. Já temos alguma coisa aí para a gente conversar. Quando a gente fala de iter criminis, a gente está falando, vamos dizer assim, do caminho que o crime percorre. Então, iter criminis, iter
acho que, salvo engano, vem no sentido de caminho, de itinerário, é alguma coisa assim. Então, é o caminho do crime. Por quais fases esse crime, ele efetivamente vai passar? Quais são as etapas que o crime acaba se desenvolvendo? A primeira hipótese, ou a primeira parte dessa etapa, diz respeito à fase de cogitação. Cogitação é aquela fase de ideação. Cogitação é aquela fase, vamos dizer assim, de planejamento intelectual de uma determinada prática criminosa. É aquele momento em que as pessoas estão ali, vamos dizer assim, se organizando do ponto de vista mental, enfim, maquinando, pensando, refletindo, enfim, tendo uma ideia de como vai ser praticada uma infração penal. É claro que não é assim, às vezes, de forma planejada, detida, com riqueza de detalhes. Às vezes vai num estalar de dedos, eu diria. Mas aqui a gente tem que visualizar dessa maneira para que a gente possa entender essas fases. Então, Laís, Renata e Yara, essa fase do iter criminis, ela começa com a fase de cogitação, que é a fase de ideação. E essa primeira etapa, ela efetivamente não é punível criminalmente, porque a gente não pode, vamos dizer assim, punir pelo simples ato de você estar pensando em praticar um crime, de estar se organizando para a prática de um determinado delito, de uma certa infração penal. Após a fase de ideação do crime, que é essa fase aí de pensamento do crime, vem a fase da fase da preparação, que é agora a etapa em que as pessoas que vão delinquir, ou a pessoa que vai praticar a infração penal, ela começa a se servir de instrumentos, de coisas, enfim, de objetos que ela vai utilizar naquela figura criminosa, naquela empreitada criminosa. Então, é aquela fase de preparação no sentido de se, me fugiu a palavra aqui, desculpa, de você se municiar, não no sentido arma, mas de você no sentido de recursos para a prática do crime. Então, se você vai, sei lá, fazer um sequestro, você vai alugar a casa, fazer um contrato de aluguel e tudo mais. Você vai sequestrar a pessoa, você vai lá comprar uma corrente para deixar a pessoa presa, você vai comprar um carro para fazer esse sequestro, enfim, você vai começar aí a se estruturar do ponto de vista material para que você efetivamente implemente aquela prática que você até pouco tempo atrás, até um momento aqui anterior, você estava apenas pensando, planejando, idealizando. E aqui é que a gente começa a ter que ter um certo cuidado no que toca aos chamados atos preparatórios. Por quê? Porque os atos preparatórios, como regra, eles não são punidos criminalmente. Como regra, esses atos preparatórios, eles não são puníveis criminalmente. A não ser, exceto que esse meu ato preparatório, ele venha a ser punido pela legislação, princípio da legalidade, como crime autônomo. Então, por exemplo, se eu, enquanto ato preparatório, estou ali adquirindo uma arma de numeração raspada, portanto, uma arma em desacordo com a legislação, esse meu ato preparatório para o crime de sequestro ou distorção mediante sequestro, que é o que nós estamos imaginando aqui, esse ato preparatório ele pode ser punido criminalmente. Se eu subtraio um carro para praticar esse sequestro, identicamente, esse meu ato preparatório pode ser punido autonomamente, porque ele é previsto como crime. Então, a regra geral é de que os atos preparatórios não são punidos criminalmente, a não ser que aquele ato preparatório esteja efetivamente previsto como crime, como uma figura autônoma, uma figura criminosa com vida própria. E aí nós temos, então, a ideação, recapitulando a ideação,
ou cogitação também, né? Ideação, cogitação, cogitatio, na expressão latina. Nós temos a fase da preparação, e a terceira fase é a fase de execução. E aqui que começa a necessidade de se ter um pouco mais de atenção ainda em tudo que já foi dito e em relação ao que vai ser dito. Porque eu preciso agora estabelecer qual é o momento que eu saio da fase de preparação para a fase de execução, porque até é válido aqui, Laís, você que perguntou, é válido aqui a gente também reforçar e relembrar algumas coisas. É nessa transição de preparação para execução que eu vou ter que verificar ali fenômenos ou figuras do nosso ordenamento jurídico, tais como tentativa, desistência voluntária e até mesmo o arrependimento eficaz. Mas essa transição da fase de preparação para a fase de execução, para a boa parte dos autores e também dos nossos tribunais, ela se dá a partir do momento em que o autor do crime ele realiza atos idôneos e inequívocos no sentido de realizar uma determinada figura criminosa. Então, eu transito, eu saio da preparação, começo a pôr os meus pés na fase de execução, na medida em que eu realizo atos idôneos e inequívocos no sentido de realizar uma figura criminosa. E por atos idôneos, a gente tem que entender como eu caí, desculpa, caiu, alguma coisa aconteceu aqui, eu caí. Estão me ouvindo? Estou sim, professor. Voltei. Então, desculpa. Eu estava falando dessa transição da preparação para execução, e essa transição, né, essa passagem de preparação para execução, ela se dá através de atos idôneos e inequívocos. Atos idôneos, acho que foi nesse momento que eu caí, atos idôneos são aqueles que são aptos a levar à consumação. Atos idôneos são aqueles que são viabilizadores da prática ou da realização ou até mesmo da consumação daquela infração penal que eu estou dando início. Atos idôneos são atos aptos à consumação. Então, o envenenamento da vítima num crime de homicídio, o disparo de arma de fogo identicamente no mesmo crime, a ameaça que você emprega num crime que exige violência, como o caso do roubo, da extorsão, do estupro. Esses atos são todos idôneos, ou seja, são viabilizadores, tornam possível, em tese, né, aqui na discussão, porque pode ser que a gente tenha uma tentativa, né, eles são atos que tornam possível uma determinada prática delitiva. E atos inequívocos são aqueles que não deixam dúvida de que a pessoa realmente deseja praticar uma certa infração penal. Atos inequívocos, aqueles que, ou sobre aqueles em que não se paira nenhuma dúvida de que
o desiderato, o propósito, a finalidade, a meta, o desejo daquela pessoa era no sentido de realizar uma figura criminosa. E aí vem a última fase, que é a fase de consumação, que é o momento em que você, vamos dizer assim, atinge todos os elementos descritivos daquela figura criminosa. Lembrando aqui, aproveitando e vamos revisar algumas coisas. O tipo penal, os incriminadores, principalmente, eles sempre descrevem uma conduta. Né? Eles são descritivos. Não descreve matar alguém, subtrair coisa alheia móvel. Então, a consumação vem no momento em que você, aspas, percorreu todas aquelas palavras que compõem a descrição de um certo tipo penal, e aí o crime, em princípio, estaria efetivamente consumado. Aqui, eu vou aproveitar para a gente fazer também, eu vou emendando uma coisa na outra, fazendo aí um resumo e uma revisão, que em alguns crimes, né, perdão, que existe uma classificação dos crimes, e essa classificação, ela diz respeito à existência ou não existência de um resultado naturalístico, aquela alteração do mundo perceptível sensorialmente, e também se há ou não a necessidade dessa ocorrência do resultado naturalístico para fins de consumação. Então, nós temos, nesse sentido, a classificação que vai nos estabelecer aí 3 possibilidades. A primeira é a dos crimes chamados de materiais, e por estes vocês devem entender aquelas figuras criminosas em que o tipo penal, a descrição feita pelo legislador, portanto, indica um resultado e você precisa da ocorrência desse resultado para fins de consumação. Então, os tipos penais materiais ou os crimes materiais, como o homicídio, a lesão corporal, o furto, eles têm, todos eles em suas descrições típicas, resultados, respectivamente, a morte, a ofensa, a agressão à integridade física de uma pessoa e a subtração, o desapossamento da coisa, no último, que é o crime de furto. Então, toda vez que ocorrerem esses resultados naturalísticos, o crime vai estar devidamente consumado. Já num segundo momento, um segundo momento dessa classificação, nós temos os chamados crimes formais. Nos crimes formais, o legislador, ele descreve um resultado, ele indica para você um resultado, mas você não precisa da ocorrência desse resultado para fins de consumação. São chamados crimes de resultado cortado ou de resultado antecipado. Eu gosto sempre de ilustrar com o crime de extorsão mediante sequestro. Por quê? Lá na extorsão mediante sequestro do artigo 59 do Código Penal, está escrito o quê? Sequestrar com o fim de obter vantagem. Então, você percebe que o tipo penal indica um resultado, sequestrar com o fim de obter vantagem econômica. Oi, Laís. Desculpa interromper, mas qual é o artigo? 159, Laís, imagina, não atrapalha. É 159. Obrigado. Então, como eu dizia, no artigo 159, eu tenho lá mais ou menos isso, né? Sequestrar com o fim de obter vantagem econômica. Existe um resultado previsto, obtenção de vantagem econômica, mas o legislador, ele se antecipa e ele pune a pessoa que sequestra visando este fim. Ele pune a pessoa que restringe a liberdade de uma pessoa almejando, desejando, pretendendo obter a vantagem. Ele se contenta com a ação de sequestrar com o fim de obter. E por que eu gosto de ilustrar? Porque se o verbo fosse obter vantagem econômica mediante sequestro, estou invertendo um pouco aqui os termos empregados no artigo 159,
obter vantagem mediante sequestro, o crime seria material, porque precisaria se ter, do ponto de vista prático, a entrega do dinheiro, a obtenção do valor para o sequestrador para fins de consumação. Então, nos crimes formais, você consegue perceber, denotar, da redação típica que o legislador estabeleceu, de que ali existe um resultado, mas você não precisa da sua ocorrência para fins de consumação. E um último, que diz respeito à classificação dos chamados crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta são aqueles em que o legislador apenas descreveu o resultado. Descreveu o crime, sem atribuir a descrição típica do tipo penal um resultado. Ele só descreve qual é a conduta. Então, na injúria, né? Injuriar alguém... Professor, Oi, Renata. desculpa. Repete, por favor. Deu uma cortada aqui. Da onde você perdeu? O que cortou, Renata? Por favor. Esse próximo tema, depois do que o senhor explicou sobre o Código 159. Então, nós temos os crimes que são materiais, formais, e agora nós temos os crimes que são de mera conduta. Os crimes de mera conduta, o legislador ele apenas descreve a conduta, sem vincular a ela a ocorrência, a necessidade, a necessidade de um resultado. Então, você pega lá o crime de injúria do artigo 140, e tem mais ou menos a seguinte redação: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Apenas a conduta de ofender uma pessoa no que diz respeito à sua dignidade ou ao seu decoro. São crimes que não têm resultado naturalístico. São crimes que têm apenas um resultado jurídico, que aliás, todo crime tem. Resultado jurídico, ofensa ao bem jurídico ou exposição a perigo do bem jurídico. Resultado naturalístico é a alteração do mundo perceptível sensorialmente. O que você não consegue, por exemplo, perceber no crime de injúria. Aquela pessoa que é ofendida na sua dignidade e no seu decoro, em regra, ou em princípio, não há necessariamente uma alteração perceptível no mundo. Pode ser que internamente ele esteja realmente ofendido, chateado, mas isso é internamente, isso não é perceptível sensorialmente, não é resultado que a gente chama de naturalístico. Então, é nesse momento aqui, que é bom sempre lembrar desta classificação, que eu tenho o momento consumativo do crime. Quando aí, salvo engano, na própria redação do Código Penal, é quando se encontram todos os elementos descritivos da conduta criminosa. Diz lá o artigo 14 do Código Penal, de ser o crime consumado. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, o iter criminis, ele tem essas 4 etapas. Ele tem a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Aí, após a consumação, não é bem uma fase do iter criminis, na verdade, muitos autores deixam essa etapa de fora, mas comentam efetivamente, existe o chamado exaurimento do crime. Aqui, o exaurimento do crime deve ser compreendido como aquele momento em que o crime já estando efetivamente consumado, o agente investe, agride novamente o mesmo bem jurídico, mas o crime já se consumou.
Veja aí, mais uma vez, o artigo 159, o crime de extorsão mediante sequestro. Esse é um crime que também é sempre bom ilustrar com ele. Como está lá no artigo 159? Sequestrar alguém com o fim de obter vantagem econômica ou vantagem indevida. Então, a conduta criminosa, ela se aperfeiçoa, isto é, ela se consuma com o sequestro, com a restrição da liberdade, visando a obtenção de vantagem. É nesse momento que o crime está consumado. Aqui um parênteses muito breve. O crime em questão, ele tutela não só a liberdade, perdão, não só o patrimônio da pessoa, porque é um crime contra o patrimônio, está previsto lá no capítulo correspondente, mas ele também é um crime que tutela, que protege a liberdade, o direito de ir e vir de uma determinada pessoa. Então, imaginemos agora que eu sequestrei essa pessoa com a finalidade de obter uma vantagem patrimonial. E aí, o crime já está consumado, porque é sequestrar com o fim de obter, não é obter a vantagem. Mas aí eu recebo o valor correspondente ao resgate da vítima. Ao receber o valor correspondente ao resgate da vítima, eu pratico uma nova ação que ofende, agride, viola o mesmo interesse tutelado no artigo 159, ou seja, o patrimônio da pessoa. E aqui eu tenho um exemplo de exaurimento do crime. O crime, percebam, e é importante que se diga isso, o crime já se consumou. Consumou com a restrição da liberdade, com a finalidade de ordem patrimonial. Aí eu pratico um novo ato, que é o recebimento do valor exigido, e aí eu tenho o chamado exaurimento. Uma nova ação, após a consumação, mas que agride efetivamente o mesmo bem jurídico. Para fins de tipicidade, ou seja, para fins de alocação, né, de encaixe daquilo que aconteceu na vida em relação à descrição do tipo penal do 159, é o suficiente sequestrar com o fim de obter vantagem. Agora, quando há o exaurimento, eu tenho ainda mesmo assim a idêntica tipicidade, artigo 159. Só que o juiz poderia valorar, né? Ele podia, vamos dizer assim, pesar um pouco na hora de fixar a pena, porque existem, vamos dizer assim, sequestros em que não se recebe o valor, e isso tem, vamos dizer assim, um peso para fins de fixar a pena, enquanto que existem sequestros em que se recebe o valor, e aí isso teria um outro peso, uma nova dimensão, claro que para aumentar a pena daquela pessoa que sequestrou e conseguiu receber o valor que era exigido, reivindicado a título de resgate. Tudo bem isso, Laís? Tudo sim, professor. O que mais? Professor, Oi, Renata. a prova vai cair sobre o semestre todo ou somente o que nós estudamos a partir da primeira prova? Todo o semestre. Todo o semestre, mas eu vou procurar dar um pouco mais de ênfase ao segundo bimestre. Então, a partir ali de tipicidade, salvo engano, eu vou procurar centrar, colocar as questões ali, naquele maior parte das questões ali. Mas isso não as desobriga,
ou não os desobriga, todos, né, de estudar as questões relacionadas ao outro bimestre. Questões de princípios do direito penal, aplicação da lei penal no tempo, no espaço. Aqui está incluído o princípio da legalidade, extraterritorialidade, territorialidade. Então, tem que efetivamente estudar um pouquinho dessas partes aí. Talvez uma ideia de 60%, 40%, 70%, 30%, ou seja, 30%, 40% do primeiro e 60%, 70% do segundo. Então, a partir do segundo, tipicidade, sujeitos do crime, sujeito ativo, sujeito passivo, a questão lá das pessoa jurídica, né? Só crime ambiental, não tem outra hipótese. Nexo de causalidade não, porque vocês fizeram o trabalho, isso aí não vou cobrar. E depois a questão de tipicidade, tipos penais dolosos, tipos penais culposos, crimes qualificados pelo resultado, tentativa, consumação, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível, tudo isso. Obrigada, professor. Tá? Então precisa, vamos dizer assim, estudar essas partes aí para poder tirar uma nota boa, porque essa prova, aliás, é até bom. Eu preciso passar os recados da prova. Essa prova vale, salvo engano, 4.000 pontos. Eu abri aqui os recados da professora Daniela. Ela mandou para a gente poder ver isso. Deixa eu ver aqui. Ela mandou, a gente faz esse reforço. Assim, ó, as disciplinas das provas, a prova vai ser naquela mesma plataforma chamada Forms, aquele mesmo formulário, tá? Essa prova, vocês sabem que ela vale 4.000 pontos, né? Certo? 4.000 pontos. Eu achei Então, que era cada questão... pontos. A prova. Quanto, Laís? Desculpa. Eu achei que era 1.500 pontos, não 4.000. Então, peraí, eu vou verificar aqui, um pouquinho. Eu estou olhando aqui pelo recado, não é um recado geral, mas eu vou olhar aqui, porque na hora para lançar aqui os pontos, aparece quanto que é. Porque ontem eu estava falando uma hora com a Aparecida. E aí ela tinha me falado que a prova ia valer 1.500 pontos. Vamos já espancar essa dúvida, vamos dizer assim. Ixi, peraí que eu entrei no lugar errado agora. Não é na aula, é lançamento de pontos. Lançamento de pontos. Vou pegar aqui, teoria jurídica do direito penal, 605, é vocês, Pirituba. Vamos aqui fazer um salamaleque. Lançamento de pontos, acho que aqui vai aparecer, ó. Tá aparecendo uma tela do AVA para vocês? Agora tá. Tá, sim. Não sei se vocês conseguem ver, porque ainda não está liberado para lançamento. Tá vendo onde está o cursor aqui, onde eu estou passando? Sim. Não sei se dá para você ver aqui, ó, 4.000 pontos, avaliação oficial 2. Então é 4.000 Tá. mesmo. Mas não sei se vocês conseguem ver, mas aqui para mim aparece 4.000 pontos, tá? Eu tô vendo. Tá tipo um cinzinha bem claro, mas dá para ver.
e aquela parte que não está ainda ali, não está meio... palavra. São 4.000 pontos. Então, fiquem só, não se preocupem, porque eu não lembro de cabeça agora se o Forms ele aceita essa coisa de 400 pontos, então pode ser que ele tenha uma limitação. Então, se eventualmente aparecer lá no formulário, olha, prova vale 10, depois é só converter, de modo que cada questão vai valer 400 pontos. Tá? Isso aí não tem problema. Então, você tirou 5 vezes 4, é 20, é 2.000 pontos. Tá? Depois eu faço a conversão na hora de lançar a nota, porque eu não lembro agora se esse formulário ele admite assim mais de 100 ou mais de 400, eu não lembro, tá? Mas não fiquem tranquilos que, como são 10 questões em formato de teste, cada uma vale 400 pontos. Independentemente do que tenha lá na hora. Se tiver 1 ponto cada uma, você sabe que 1 equivale a 400. Tá? Não fiquem preocupados em ficar mandando WhatsApp. Aqui, tá valendo 10, mas é 4.000 pontos. A gente sabe, é 4.000 pontos. Na hora, a gente lança aí a nota, fazendo a conversão, conforme tem que ser feito do ponto de vista institucional. Então, são 10 testes, né? Cada um vai valer 400 pontos, independentemente do que tiver colocado lá. Eu preciso aqui também avisar para vocês que essas provas vai ter um horário aberto que vai ser da 1 da manhã do dia 15, é que aqui está 01, então eu estou supondo que é 1 da manhã, do dia 15/6, conhecido também como segunda-feira, e vai ter o seu limite para ser realizada até dia 18/6, às 23h55. Então, o período de prova que vocês têm começa no dia 15 à 1 da manhã, e aí vocês vão ter 15, 16, 17, e até o dia 18/6, às 23h55 para fazer essa prova. Vou colocar aqui que vocês vão ter 4 dias para fazer essa prova. Eu acho que vocês devem ter aí 5 matérias, se eu não me engano, basicamente uma matéria por dia. Tá? E já 4. até... 4 matérias, professor. 4, então dá certinho, uma por dia. E até o dia 20, sábado, então no dia 20/6, essas notas vão estar lançadas no sistema docente. Então, até dia 20, que é sábado, até terminar o dia 20, essas notas têm que estar lançadas. Então, meia-noite, 23h40, não adianta me mandar um WhatsApp, já lançou? Eu falei, não, porque o prazo não acabou, tem até meia-noite para lançar. Não se aflijam que eu vou lançar no prazo, salvo motivo de força maior, mas não vai acontecer absolutamente nada. Até sábado eu lanço essa nota, e o link da avaliação vai estar aonde? Vai estar, no nosso caso, HMI, vai estar ali na unidade 4.3. 4.3. Tá? 4.3. Professor, Oi? unidade 4, seção 3? Unidade 4.3. Como tá lá, assim, acho que é isso, é unidade de sessão, né? Unidade de sessão, sim. Unidade. É que só tem. É que é sempre assim, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 3, mesma coisa, aí 4. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Estou me apegando aqui mais no número, então é 4.3, mas é unidade 4, seção 3. Lá vai estar o link da avaliação. E eu peço muita atenção
mas muita atenção, porque é provável que ali tenha um link para uma outra avaliação. Então, tomem cuidado para não clicar no link errado, porque eu tenho 2 turmas em 2 campos diferentes e é efetivamente a mesma matéria. Então, tome cuidado. Segundo, outro aviso, só é permitido responder uma única vez. O sistema pode até aparecer para você lá, dizendo, olha, quer tentar novamente, não sei o quê. Não, só responda uma vez, porque se responder 2 vezes, vai acusar na planilha para mim, a gente recebe, na medida que as questões vão sendo respondidas, essa planilha ela vai sendo construída pelo próprio programa aqui, pelo Forms, e aí vai aparecer 2 pessoas ali que fizeram essa prova. Então, não respondam 2 vezes, tá? Sair daqui para não pesar o programa. Tudo bem com essas orientações com relação à prova? Tudo bem, professor. E no dia da prova, perdão, no dia da aula, quarta-feira, dia 17, eu entro aqui na nossa sala de aula remota para ficar ali de plantão. A ideia, pelo menos, é ficar das 7h10 até umas 8h30, mais ou menos, 9 horas. Fico aqui de plantão para sanar algum tipo de esclarecimento, algum tipo de dificuldade aí com o acesso da prova. Tá? Então, também tem esse recado aí, antes que eu me esqueça. Que mais? Qual mais dúvidas sobre a prova, sobre a matéria? Professor, eu queria perguntar Laís. a incruenta e a cruenta. Cruenta, a pessoa é atingida. Na tentativa cruenta, a pessoa atingida. Na tentativa incruenta, ela não é atingida. Ah, tá. Beleza, obrigada. Tá? Essa é a diferença. Mais alguma pergunta? Da minha parte, não. Yara, Renata. Não, professor, tranquilo. Quantos pontos? Vocês fizeram as atividades, fora as que eu mandei? Eu fiz sim todas, professor. Tá, é importante para conseguir aí uma pontuação razoável. Eu fiz sim. Tá. Eu também já fiz. Também, Renata? E a Aparecida? Aparecida, perdão, tá sumida, vamos dizer assim. Ela tá com problema na internet, professor. Aí ela não tá conseguindo as aulas, mas eu tô passando todas as revisões e as aulas para ela. Tá bom, porque ela também não, Salava. ela quase não deixa de faltar, ela sempre tá aí. É estranho, porque semana passada ela já não veio, né?
Esse negócio de internet, não sei se, como está todo mundo em casa, não sei se sobrecarrega, não sei lá o que acontece. Então, posso perguntar qualquer coisa do semestre na prova que vocês estão, vamos dizer assim, afiadas. E afiados, né, Carlos? Ah, eu acho que sim, né? Professor, parece que o Carlos está sem microfone. Ele está fazendo pergunta aqui para mim pelo WhatsApp. O que ele quer saber? Transmita para nós, por favor. Ele perguntou quantas questões era a prova, mas eu já informei. 10 questões. 10 questões em formato de teste. Tá? Mais alguma pergunta? Meninas, o Carlos está sem microfone. O Carlos está digitando. Eu estou aguardando ele mandar. Ah, tá bom. Esse semestre foi complicado, né? Negócio de pandemia aí. É que atrapalhou tudo. Saudade das aulas presenciais. Ah, é assim, eu acho que, assim, lógico, esse sistema aqui remoto e tal, eu acho que veio, supriu, ajudou bastante. Essa plataforma, ela funciona muito bem. Mas, assim, né, Laís, tem a questão também a gente tenta manter o mesmo ritmo de aula, tal, mas também tem a questão do próprio convívio, né, de ver gente, de circular, sei lá, bate-papo antes da aula, depois do intervalo, sabe? É diferente, né? A gente, assim, fisionomia, por exemplo, eu não lembro já de todo mundo, porque tivemos poucas aulas. Normalmente eu guardo fisionomia e nome. Então, assim, é ruim um pouco também nesse aspecto, assim, da gente não ter convivido, assim, presencialmente, né? Essa convivência que a gente teve remota, tudo bem, conseguimos ministrar as aulas, mas falta um pouco disso, né? Isso aí é nesse momento que a gente percebe que faz falta, né? Que a gente precisa da convivência. Não sei como é que vocês estão, assim, em questão de trabalho, estão em quarentena, não estão, né? Mas faz falta, né? Fica trancafiado, né? A gente fica em casa, eu pelo menos fico de casa para o escritório, do escritório para casa. Hoje eu estou dando aula do escritório. Tive uma reunião agora, acabou quase antes das 7, então. Mas a gente sente falta, né? De ver gente, conversar, bater papo. Mas vamos ver se semestre que vem a gente consegue, já em agosto, retomar no presencial, ao vivo e a cores. Diga, Renata. O Carlos quer saber sobre o nosso livro didático, em qual parte nós estamos? Aí, Renata, eu acho que a gente precisaria entrar no AVA, eu não sei se ele já tem acesso ao AVA, olharmos lá no nosso livro, entrar no AVA, ir lá na nossa matéria, eu não vou assim de cabeça, sinceramente não
Não vou lembrar. Então, assim, precisava ir lá na matéria, teoria jurídica do direito penal, é o que eu estou fazendo agora. Eu entrei no AVA, cliquei lá, teoria jurídica do direito penal, estou esperando abrir. Ele quer saber, professor, em relação à prova, para ter uma base de estudo. Eu vou abrir. Eu vou abrir aqui. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Abri o livro, certo? Tá aparecendo aí para vocês. Teoria de Direito Penal, os autores, sumário, tá vendo? Aqui, ó. Tá aparecendo para vocês ou não? Sim. Então, aqui, ó, princípios fundamentais do direito penal, princípios de direito penal, nós já falamos aqui nessa sessão, fontes do direito penal, princípios, mais uma vez, as fontes aqui, perdão, aqui, fontes do direito penal. Unidade 2, tempo do crime, conflito aparente de normas, contagem do prazo. Contagem a gente não falou, mas aquela parte de conflito aparente de normas, especialidade, subsidiariedade, consunção, enfim, está aqui na unidade 2.1, ou seção 2.1. Territorialidade e extraterritorialidade, que nós já falamos, também está aqui na seção 2.2 da unidade 1. Aí a gente começou com tipicidade, fato típico, né? Unidade 2, seção 2.3, está aqui, ó, fato típico, conduta, resultado, nexo causal foi o trabalho, tipicidade penal nós falamos, e aí vem seção 2.4, fato típico, crime doloso, que nós já falamos. Na unidade 3, os crimes culposos, que a gente falou, o iter criminis e a tentativa, a desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Foi até onde a gente falou. Então, está compreendido aqui mais ou menos entre a unidade 1 e 3. Tá? Você deve ter chegado aí para ele, né? Ele está só sem o microfone, né? Mas acho que ouvindo ele está conseguindo. Professor, ele falou que agora ficou claro para ele. Aí de novo aqui, deu um problema de novo. E então, Renata, acho que ele está ouvindo, pelo menos, né? Fica aí a resposta da pergunta dele. Professor, Oi, ele falou que ficou claro. Muito obrigada. tá bom. Tá, é que caiu, não sei se ele pergunta se ele quer que compartilhe de novo aqui já estou compartilhando, ó, só para ele dar uma olhada novamente. Basicamente aqui, unidade 1, 2 e 3, tá? Professor, Oi. você sabe até quando vai as nossas aulas? Não, a aula mesmo até hoje, né? Depois tem as datas aí referente a segunda chamada, para quem não fez a primeira prova. Não sei se é o caso do Carlos, inclusive. Eu não tenho ainda essas datas, tá? E depois tem a data do exame, que é lá para o final, tipo dia 26, 29 e 30, mas também não tem essas datas ainda.
Entendeu? Entendi, sim. Mais alguma pergunta? Não. Da minha parte, não. Tá bom, sim, então. Então, se não tem perguntas, se não tem dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Querem aproveitar para perguntar nada? Então, na semana que vem, eu para se ver se alguém tem alguma dúvida sobre a prova. Mas lembrando que a partir da segunda-feira que vem, a prova já vai estar disponível para vocês no AVA, na unidade 4, seção 3. Vai estar o link da prova lá para vocês. Tá bom? Renata? Oi, professor. Oi? Eventualmente, Renata, se você, já na segunda-feira, se você testar o link e ver que se tem algum problema, me reporta isso no WhatsApp para eu tentar corrigir já o quanto antes, para também não se perder tempo. A gente não esperar até quarta para resolver o problema, tá? Aí você faz Tudo bem. essa interface aí, se tiver algum problema com o link, tá bom? Tudo bem. Tá bom, então. Então, se não tem perguntas, não tem nada, vou me despedindo aqui, desejando a todos aí um bom resto de semana, um bom final de semana. Se cuidem, estudem. E na quarta-feira que vem, eu estou aqui para eventual esclarecimento, tá bom? Então, Carlos, boa noite. Laís também, Renata, Yara. Se cuidem. Até Boa semana que noite. vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, Laís.